coisa, se todo mundo for embora, eu continuo pregando do mesmo jeito. Vou para a praça, volto para as ruas, comigo não tem frescurada. Vamos lá então, Apocalipse capítulo 2, diz assim a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui, porque muito provavelmente a tradução dos irmãos... não, essa é King James, né? Então tá bom. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, que não podes tolerar pessoas más, e que pusestes à prova aqueles que em si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Continua. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens contudo a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara à igreja. Ao vencedor darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheça as tuas obras, as tuas aflições e a tua pobreza, contudo tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo estará para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sempre o inimigo tenta me atrapalhar, mas Deus vai me dar vitória. Vamos lá. Versículo 10. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguição durante os 10 dias. Ser fiel até a morte, darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. A igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes, a espada afiada. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permanece fiéis ao meu nome e não renunciastes à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tem também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrependa-te, caso contrário, logo virei contra ti, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei o maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará gravado o novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza,
Porém, com seus ensinos, induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse de sua prostituição, mas ela não quis se arrepender. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles, como ela cometem adultério, a não ser que se arrependam de suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei a cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia, aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente pregai-vos como firmeza ao que tendes, apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante a que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. A igreja de Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato está morto. Se alerta e fortalece que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade nas tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te, porquanto, se não tiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tendes em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajando como vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta a Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheça as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedeceste a minha palavra e não negastes o meu nome. Farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeu, que não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação, quanto a suportar o sofrimento com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, da parte do meu Deus. Igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos compreenda o que o Espírito diz às igrejas. Carta à igreja de Laodiceia. Ao anjo de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Sei que não é frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. E por esse motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconhece que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Portanto, ofereço-te este conselho:
adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças, roupas brancas, para que possa cobrir tua vergonha, tua nudez, e com o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo todos quanto amo. Se, pois, diligentemente arrepender-te, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Amém. Que o Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento para entendermos a sua palavra. Bom, o estudo de hoje, irmãos, eu quero falar sobre as 7 igrejas. Tá aí o estudo? Tá, volta. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Bom, hoje eu quero falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Irmãos, nós precisamos compreender uma coisa. Nós estamos já dentro do princípio das dores. Amém, igreja? Eu acho que você já entendeu isso, né? Que não dá mais tempo de ser crente falso, não é mais tempo de ser crente muquirana. Já compreendeu, não já? Que nós já iniciamos o princípio das dores de Mateus capítulo 24. A igreja já está dentro daquilo ali. Só que agora os selos de Apocalipse capítulo 6 estão abertos. O primeiro selo, que é o selo do cavalo branco, que simboliza a chegada do anticristo. O anticristo já está na terra. Esse cenário que está se desenhando de crise política, crise econômica, crise na saúde, é o cenário preparado para a chegada do anticristo. Por quê, pastor? Porque o anticristo, ele virá da política. Ele será um governante político que trará paz sobre a terra, ou uma falsa paz sobre a terra. E aí você sabe que a Bíblia vai dizer: quando disserem a paz, aí sim sobrevirá repentinas destruição. Então nós estamos dentro desse cenário. Por que eu estou falando sobre então o livro de Apocalipse e as 7 igrejas? Porque as 7 igrejas da Ásia simbolizam o comportamento da igreja atual. Por mais que a Bíblia Sagrada tenha sido escrita há mais de 2000 anos atrás, nós sabemos que são profecias liberadas pelo próprio Deus, e as profecias vêm se cumprindo. Então cabe a mim como pastor sinalizar você e orientar você a respeito dessas 7 igrejas do Apocalipse e em qual dessas igrejas você se enquadra. E existe uma única igreja no livro de Apocalipse, que é uma igreja que Deus diz que vai livrar ela. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus, entende isso aqui. Que Ele vai livrar ela do dia da grande tribulação. Pastor, o que nos faz entender isso? Que quando o bicho estiver pegando aqui, a igreja vai estar lá na eternidade, adorando a Deus. Amém? Mas é uma pena que tem um monte de crente que não acredita nisso, né? Aí fica vivendo um evangelho de imundície. Quer dizer, um evangelho não, uma vida de imundície. Mas vamos lá. Eu creio que nessa noite o Espírito do Senhor vai alcançar o teu coração, vai trazer temor no teu coração. Tu vai sair daqui com as pernas tremendo, com o coração batendo forte e se arrependendo dos seus maus caminhos. Amém? Amém? Então tá bom. Vamos lá então. Vamos começar. Carta à igreja de Éfeso. O que é que eu fiz aqui, irmãos? Eu fiz um resumo para a gente ser bem direto em cada igreja, porque se nós formos estudar cada igreja a fundo, irmãos, eu só termino ano que vem essa mensagem. Então, eu fiz um resumo rápido, porque o meu propósito nessa noite aqui é fazer você entender que você precisa estar preparado. Agora é o momento, irmãos, preste atenção. Nós entramos numa fase da igreja que a cada segundo
você precisa viver como se Cristo estivesse voltando naquele momento para você. Você está entendendo isso? Irmãos, não tem, olha só, não tem mais profecias para se cumprir não, já se cumpriu todas. Não, pastor, tem uma profecia. Não, irmão. A única profecia que os estudiosos e os pastores às vezes se aprendem é aquela: enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura. Irmãos, essa profecia não depende da igreja. Escuta o que eu vou dizer para você acordar. O próprio Deus está aparecendo para alguns muçulmanos e pregando para eles. Você sabia disso? Quando você vê aqueles vídeos lá dos muçulmanos morrendo por causa do evangelho, não é porque ninguém foi lá pregar não, porque ninguém tem coragem de entrar lá não, irmão. Não tem crente com coragem para entrar num país árabe daquele e pregar para os muçulmanos não. Já está havendo testemunhos de próprios muçulmanos dizendo que Cristo está aparecendo para eles e está pregando o evangelho para eles. E eles estão se convertendo. E aí eles mesmos estão pregando para os próprios muçulmanos. Então não se prende a esse texto não. Porque esse texto está na mão de Deus, não está na mão da igreja não. Até porque a igreja não quer nem mais saber de missões. Faz aquela palhaçada, culto missionário. E ninguém é enviado para lugar nenhum. Então vamos parar com essa palhaçada. Então vamos entender aqui uma coisa. Ó, a igreja de Éfeso. Primeira coisa que o texto destaca ali: é uma igreja boa de trabalho. Conheça as tuas obras. Tu é uma igreja que trabalha. Tá assim ou não tá de crente que trabalha? Irmão, tem crente que só... se eu ficar sem trabalhar, fazer a obra de Deus, eu até morro. Como se Deus precisasse que ele fizesse alguma obra. Mas isso é uma outra coisa. Então tem cheio de crente aí bom de trabalho. Outra coisa, colocava à prova os irmãos para saber quem era verdadeiro. A igreja de Éfeso, quando tu entrava lá falando: eu sou crente, sou cheio da glória de Deus, eles já armavam um jeito de descobrir se você era crente mesmo ou não. E aí eles armavam um cenário, aí dentro desse cenário você manifestava o seu fruto podre. Aí eles já falavam: isso é falso crente, isso não é crente não. Então eles colocavam à prova os próprios irmãos para saber quem era de verdade e quem não era. Além disso, eles colocavam à prova os apóstolos e os mestres que apareciam ali. Não tem uns camaradas que entram para dentro das igrejas assim e falam que eu sou apóstolo, sou bispo. Eles davam um jeito, colocavam esses apóstolos em prova. E aí eles descobriam que eram falsos mestres. Deus está elogiando a igreja de Éfeso por esses comportamentos. Além disso, ela suportava o sofrimento sem desfalecer a sua fé. Deus está falando para ela: tenho visto as tuas obras, tu faz isso, tu faz aquilo aqui. Esses falsos mestres são os nicolaítas. Eles se fingiam de apóstolos. Tudo isso, essa igreja, presta atenção nisso aqui, tá? Por favor. Tudo isso essa igreja praticava quando ela tinha o primeiro amor. Quando ela tinha o primeiro amor, ela era boa de trabalho. Quando ela tinha o primeiro amor, ela colocava os irmãos à prova, identificava quem era nicolaíta, os falsos mestres. Ela suportava os sofrimentos sem desfalecer a sua fé. Tudo isso quando ela tinha o primeiro amor aceso dentro dela. Mas quando ela perde o primeiro amor, as práticas que ela fazia no início, ela já não conseguia fazer mais. Aí o que Deus está advertindo essa igreja é: perda do primeiro amor. A igreja cresceu de suas práticas que agradavam a Deus. O que Deus diz a ela? Arrependa-te
de onde caíste e volta a praticar as primeiras obras. Vamos entender isso, irmãos. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja fervorosa, ela era uma igreja que tinha fé, ela era uma igreja boa de trabalho, ela suportava o sofrimento, porque Éfeso, não sei se você sabe, mas era a capital da prostituição, adoração a deusa Diana, o culto ela era apologia à sexualidade. Tudo isso acontecia naquela cidade, e essa igreja estava vivendo esse cenário. Então havia uma pressão muito grande para cima dessa igreja. Só que o tempo fez o amor dessa igreja se esfriar. Quando o amor dela se esfria, ela deixa de praticar aquelas obras que o Senhor advertiu ela. Aí o que Deus diz para ela? Arrependa-te e volta a praticar as primeiras obras que tu começou a praticar. Tá assim de crente ou não tá? E eu gosto dos crentes antigos, que eles falam bem assim para os novos, né? Tu tá assim porque é o primeiro amor. É ou não é? Ah, tu faz tudo isso aí porque tu tá no primeiro amor. Sabe o que você está dizendo para aquele que está no primeiro amor? Que você já perdeu o primeiro amor. Aí sabe o que Deus diz para você hoje? Arrependa-te e volte ao primeiro amor. E não tente apagar quem está no primeiro amor, porque quem está no primeiro amor não pode perder esse fogo. E você que perdeu precisa voltar a queimar. Você está entendendo? E sabe o que é o pior de tudo, irmão? Que me deixa desesperado? Que a igreja está assim de crente, ó, morto. Que o primeiro amor já foi embora há muito tempo. Está assim, ó. Isso me deixa apavorado. Vamos para a igreja, então. Volta aqui. Se você está na igreja de Éfeso, hoje é a noite de você se arrepender. Amém ou não? Amém ou não? Então tá bom. Vamos para a igreja de Esmirna. Carta à igreja de Esmirna. Isso aqui, irmãos, pode apagar essa luz aqui de cima para mim? Os arqueólogos, eles, essas escavações, essas procuras aí, isso aí, essas fotos que eu peguei são fotos reais dessas igrejas, tá? Que elas existiram mesmo, não é uma inventação de moda não. Então essa foto aqui é restos mortais, vamos dizer assim, da igreja de Esmirna. E de todas as igrejas eu consegui essas fotos. Conheço tuas obras, tuas aflições. Às vezes a gente tem sensação de que parece que Deus abandonou a gente, não é? Sim ou não? É só eu que sinto isso. Parece que Deus está distante. Mas olha, a primeira coisa que Deus começa a falar para essa igreja é: eu conheço as tuas aflições. Eu sei que você está sendo provada, que você tem passado por lutas. Outra coisa que Deus vai dizer para ela: eu conheço a tua pobreza. Tua pobreza material, mas que és rica no espírito. Gente, que coisa linda! Porque enquanto tem um monte de pastor querendo ficar rico, querendo ganhar dinheiro às custas da igreja, Deus está dizendo para essa igreja: eu conheço a tua pobreza material, dinheiro, matéria, mas sei que espiritualmente tu és rica. Por quê? Porque a riqueza do crente não está nas coisas dessa vida. A riqueza do crente, meu irmão, está naquilo que é acumulado na eternidade, aonde a ferrugem não corrói, a traça não come. Ai, meu irmão, o ladrão não rouba. Sabe qual é o problema do crente? Eu preguei isso no domingo. A igreja está tão terrena, está tão carnal, que ela não consegue mais sair do barco para andar sobre as águas. Eu falei isso no domingo. Nós estamos caminhando para um tempo em que a igreja carnal não vai sobreviver, e só a igreja espiritual. Irmão, pensa aqui comigo. Putz, pensa comigo.
Se essa quarentena se estender até dezembro, o que vai ser dos crentes que estão na quarentena? Explica para mim. Meu irmão, eu decidi andar sobre as águas. Eu vou andar na rua e esse demônio não vai me pegar não. E se me pegar e me matar, eu vou morar com Deus e ponto final. Eu estou decidido, meu irmão. Você está entendendo? A igreja dessa última hora, ela vai ter que ter fé para andar sobre as águas. A terceira coisa que Deus fala para a igreja de Esmirna, que ela suportava os falsos judeus. Você já parou para analisar que as três igrejas, de alguma forma, o espírito do engano tem tentado entrar nela? Pegou isso? As três igrejas, de alguma forma, elas estão sofrendo uma perseguição de gente tentando se infiltrar para inserir uma doutrina diabólica e para trazer confusão no meio do povo. A quarta coisa, que Satanás provocaria uma perseguição a fim de provar a fé dos irmãos. Haveria um tempo para acabar, mas ela precisaria ser fiel até a morte. Nós temos vivido um tempo semelhante a esse, de provação, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, não é isso? Só que o que vai fazer a diferença é quem vai perseverar. Meu irmão, atleta que começa a corrida e para no meio do caminho, só teve um atleta, pelo menos desde que eu me conheço como gente, que foi o último colocado e foi lembrado, foi aquela mulher que ela participou naquela corrida lá, que no Céu Silvestre, sei lá, que ela estava com o corpo todo em cãibra. Quem lembra? Ela com cãibra e as pessoas iam pegar ela, ela não deixava porque ela queria completar, ela queria chegar na linha, né, queria chegar na linha de chegada, tá certo? Ela queria chegar lá no final. Aleluia. E mesmo ela com dores, com cãibra, ela dizia, eu vou chegar. Meu irmão, na boa, a igreja de Esmirna é essa mulher, irmão. O pau tá quebrando, o corpo tá cheio de cãibra, a gente não vai parar não, a gente vai chegar lá, meu irmão. Nem que eu chegue no céu lá me rastejando, ai meu Deus, eu tô chegando. Amém? Por isso que a primeira coisa que vai acontecer com a gente lá é receber uma nova veste. Porque a veste da gente vai chegar lá rasgada, arrebentada, porque o diabo vai tentar segurar a gente de qualquer jeito, mas a gente vai chegar para a glória de Deus. Eu lembro do pastor amigo meu que ele comprou aquele, quem lembra do antigo Canaã do Ilus, que tem lá para baixo, que era a Vila da Penha, eu acho. Era uma das boates mais badaladas aí dos anos 90. E carnaval era tudo lá nesse lugar lá, era uma festa danada. Aí aquilo lá faliu, é perto da igreja do Silas Malafaia. Faliu lá. Aí o pastor conhecido meu, ele estava em casa e ia ter um leilão daquele lugar lá, e eles iam fazer um leilão. E aí o Senhor acordou ele de madrugada e falou para ele: 6 horas da manhã você vai sair, você vai botar a sua melhor roupa e você vai lá para o leilão. Falou tudo para ele, o Senhor falou tudo para ele. Aí ele: Senhor, mas o que eu vou fazer lá? Eu não tenho dinheiro nenhum, Senhor. O que eu vou fazer naquele lugar lá? Vai. Porque Deus nunca explica o final, irmão. Deus fala para tu ir. Para quê, né, pastora? Para você aprender a confiar nele, irmão. Amém? Aí ele botou o melhor terno dele, pegou aquela pasta do 007 e foi lá pro leilão. Leilão inicial, acho que foi 25 mil reais na época. E aí ele disse que ele estava lá pensando: Jesus, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? Eu não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou entrar nesse leilão? E ele está lá, e daqui a pouco começou, né? Pá, um levanta a mão, outro levanta. Pá, outro levanta, outro levanta. 40 mil, pá, 50. E foi indo. Foi indo, foi indo. Daqui a pouco ele olha para o lado, ele vê um anjo do lado dele, no meio do leilão. Só que o anjo estava todo arrebentado.
Aí ele olhou, tomou um susto e falou: Senhor, o que é isso? O que esse anjo está todo machucado? O que esse anjo está todo arrebentado? Aí o Senhor bradou dentro dele e falou para ele: esse anjo acabou de vencer uma batalha por tua causa. A vitória é tua. Não tenha medo. Aí ele disse que quando ele viu aquele anjo, ele encorajou. Aí ele começou, pá, tanto. E aí leilão, parece que quando você participa de um leilão e você é contemplado, você tem até 24 horas para depositar o dinheiro. Ah, irmão, ele fez os trâmites todo lá, não lembro quanto fechou o valor. Agora, quando ele saiu de lá, ele já foi correndo para arrumar dinheiro. Aí foi uma loucura, ele conseguiu, pagou. Hoje o lugar está valorizado lá não sei quantos milhões de reais lá, porque valorizou muito. Mas o que eu quero dizer para você? É que eu tenho essa sensação de que nós, quando chegarmos lá, nós vamos receber vestes novas, nome novo, tudo novo, irmãos, porque as nossas armaduras espirituais vão estar arrebentadas pelo combate que a gente tem combatido no dia a dia. Mas o que vai fazer a diferença é quem perseverar até o final. Irmão, você pode até ter começado meio mole, meio barro, meio tijolo, mas se você hoje está uma rocha firmada em Cristo, tu vai chegar lá para a glória de Deus. Amém? Aleluia! Vamos para outra igreja. Igreja em Pérgamo. Primeira coisa que Deus fala dessa igreja: essa igreja é uma igreja fiel. Segunda coisa, ela não negou a sua fé. Olha isso. Terceira coisa, Deus vai falar a respeito da morte do primeiro mártir na Ásia, que foi, qual é o nome do rapaz que eu falei aqui? Ágapo, acho que foi Ágapo. Etíoco, é isso? Isso, acho que é isso. O que acontece? Quando surge uma perseguição na região de Pérgamo, o primeiro marketing da igreja ali da Ásia vai ser Etíoco. É esse o nome. Hã? Qual o nome? Não é Antíoco, não? Antipas. Ah, obrigado, minha irmã. Então Antipas, ele, por isso que o Senhor está dizendo: mesmo quando a minha testemunha fiel morreu, vocês não abalaram a vossa fé. É mais ou menos isso aqui, irmão. O Whitson, aquele maluco, posso falar que não está sendo filmado, baixa um decreto agora: se tiver algum pastor com a igreja aberta, pode largar o aço nele. Pou. E aí alguém entra aqui e mata o pastor. Aí matou o pastor, a tua fé não pode ser abalada. Por quê? Porque a tua fé não está no pastor, a tua fé tem que estar em Deus. Então o Senhor está dizendo: mesmo quando a minha fiel testemunha, o meu servo fiel morreu, a fé de vocês não se abalou. Aí Deus continua falando: porém, tenho algo contra ti. O que Deus tinha contra ela? Com essa igreja? Que ela suportava, ou melhor, que ela aderia à doutrina de Balaão. Olha isso, irmão. O que é a doutrina de Balaão? Eu botei aqui: falsos mestres com ganância, corrupção, arrogância, levando pessoas ao engano religioso, mundanismo e a perdição. Isso representa a doutrina de Balaão. Eu vou te falar, irmãos, está cheio de pastor fazendo isso com a igreja. E sabe o que me deixa mais triste? Que esses pastores, que são chamados de falsos mestres, serão lançados nas trevas com ovelha e tudo. Pastor, a ovelha também. Porque Deus dá oportunidade para todos. Segue mentirosos quem quer. O que Romanos vai dizer? Que nos últimos tempos
Os homens vão contratar líderes para si, para falar segundo aquilo que eles querem ouvir. E a sã doutrina do Espírito serão como comichões aos seus ouvidos. Então, para muita gente, faz bem estar numa igreja que massageia ego, que prega vitória, a chave está descendo, pega esse mistério, só fala disso, irmão. Só prega essas coisas, só prega prosperidade, só prega bênção, só prega conquista. Enquanto isso, o povo está caminhando para as trevas. É só você ler aqui a doutrina de Balaão. Falso mestre, com ganância. Aqui, ganância, corrupção. Isso não é eu que estou falando não, irmão. Está escrito na sua Bíblia. A doutrina de Balaão é isso aqui. Corrupção, cheio de líderes se corrompendo por causa de dinheiro. Arrogância, são arrogantes, porque eles não ouvem mais ninguém. Levando as pessoas ao engano religioso. E aí eles vão prendendo as pessoas na mentira da religião. Irmão, isso é o que mais está acontecendo. A igreja de Pérgamo é a que mais tem na terra hoje. E isso deixa a gente desesperado. Porque o povo por si só também gosta dessa porcalhada toda. Gosta de ficar ouvindo essas coisas, porque faz bem para o ego. E o mundanismo, e a perdição. Irmãos, a igreja, ela é muito mais mundana hoje do que celestial. Estou falando alguma mentira? Esses dias, posso falar, gente? Eu vou falar porque estava na rede social. Botaram na rede social: a igreja tal, é um desfile de moda. Quer ir para um desfile de moda, vai para a igreja tal. Eu falei, rapaz. Aí começou, você fala isso porque você não conhece aqui. Aí uma guerra, irmão, na rede social. Mas peraí. Qual é o grande problema nosso? Que nós não gostamos de ouvir críticas. Então peraí, se alguém olha para a nossa igreja e diz: aquela igreja ali parece um desfile de moda, eu como pastor, eu tenho que refletir sobre aquilo que eu ensino para o povo e sobre o comportamento da igreja. Por quê? Porque a igreja, ela tem que ser sal da terra e luz do mundo. Ela não tem que despertar outro sentimento da sociedade. Então nós precisamos compreender o que é esse mundanismo dentro da igreja. Eu contei aqui numa outra vez de um pastor que eu conheço. Para levantar oferta para a igreja, ele fez tatuagens a preço promocional. Ele fez promoção de tatuagem da igreja dele. Pastor, o senhor é contra tatuagem? Sou, claro que eu sou. Por quê? Porque Deus, se Ele tivesse a fim de que eu fizesse uma tatuagem, o Espírito do Senhor me visitaria e falaria: meu servo, faça uma tatuagem. Agora, quem já fez e veio para Cristo, amém, irmão, continue com a sua tatuagem. Mas está aqui, é crente, entregou a vida para Jesus, quer caminhar conosco, quer dizer que é membro desse lugar, tem que compreender o que eu ensino. E tem que caminhar de acordo com aquilo que eu ensino, porque não vai fazer o contrário e falar que congrega aqui não, irmão. Vai plantar batata em outro quintal. Tu gosta, né, Ué? Outra coisa que essa igreja de Pérgamo tinha: a doutrina dos nicolaítas. O que é a doutrina dos nicolaítas? É doutrina de adoração ao corpo, com práticas imoral, sexual e idolatria. Onde estava isso, pastor? Dentro da igreja de Pérgamo. Uma igreja que a imoralidade sexual estava lá dentro. As pessoas adoravam o corpo. E aí, menino com menina que não é casado, pode rolar um sexozinho, segundo a igreja de Pérgamo. Entendeu? Os jovenzinhos
Uma vez eu ouvi um amigo meu dizendo: eu prefiro que casal de namorado tenha relação sexual do que ficar por aí pegando um monte de garota. Errado. 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 Masturbação, pecado. Filmes pornográficos, pecado. Imoralidade sexual, pecado. Homossexualismo, pecado. Lesbianismo, pecado. Vão todos para o inferno. E vou falar uma coisa para vocês aqui. Tá cheio de gente dentro da igreja, homens casados principalmente, com imoralidade sexual. Tá cheio dentro das igrejas, viciados em filmes pornográficos, viciados em sexos que é proibido por Deus. Tá cheio. Vão todos para o inferno se não se arrependerem. E hoje eu estou amoroso, irmão. Sabe o que esses irmãos praticam? Doutrina dos nicolaítas. Continua transando fora do casamento. Continua, em vez de você que é casado ter relação com a sua esposa direito, fica vendo filme pornográfico. Continua. Quando a trombeta tocar, tu vai sentar no colo do capeta, meu irmão. Aí tu vai lá brincar de sexo com o capeta, tu vai ver a espada de fogo que ele vai enfiar dentro de você. Tá rindo? Tu tá rindo hoje. Tá rindo agora. Quando tu estiver lá no caldeirão de fogo do Capirotex, a Bíblia diz que há um abismo entre o céu e o inferno, e quem está no inferno vê quem está no céu. Aí tu vai falar: por que eu não ouvi aquele pastor doido? Por que eu continuei com as minhas práticas pecaminosas? Agora eu estou aqui no caldeirão de fogo. Mas eu acho lindo que Deus sempre vai falar a essas igrejas: arrependa-te, enquanto é tempo, se arrependa, muda de vida, muda de direção. Tem um pastor, irmão, que eu estou seguindo eles, eu indico para os homens aí, pastor Anderson Silva. Ele é de Brasília. Ele postou esses dias na rede social dele: jovem que tem vícios pornográficos é um péssimo homem para uma moça se casar. Porque quando ele casar com você, ele não vai te respeitar. É só assim que ele manda. Ele mandou esses dias aqui: líderes religiosos que praticam sedução sexual na igreja tem que pegar prisão perpétua. É só assim no lombo. Acorda, igreja, acorda. Pecado de pornografia é tão pecado quanto aquele que usa drogas. É tão pecado quanto aquele que mata alguém. Não vem querer aliviar o seu pecado, não. O problema da igreja é que o pecado da imoralidade sexual está dentro dela e ela acha que isso é normal. E isso leva você para o inferno. Doutrina dos nicolaítas. Quem gosta de estudar a Bíblia depois vai estudar em casa o que é a doutrina dos nicolaítas. Pega um dicionário bíblico, um manual bíblico e vai estudar. Você vai ver imoralidade sexual. E outra coisa, a doutrina de Balaão também é uma imoralidade sexual, porque Balaão vai incentivar o povo de Israel a se relacionar com os povos pagãos daquela época. Então a doutrina de Balaão também contempla imoralidade sexual. Quero ver se você vai continuar me amando depois desse culto de hoje. Amém. Vamos lá, passa para mim. Igreja em Tiatira. Primeira coisa que Deus fala, que ela tem boas obras. Segunda coisa, ela é uma igreja amorosa. Ela tem amor. Outra coisa, ela mantinha a sua fé acesa. Ela era uma igreja que exercia bem o seu ministério. Não foi o que a gente leu aqui? Que ela era uma igreja que exercia o seu ministério. A igreja de Tiatira. Está vendo? Está aqui.
Tiatira era uma bênção, ó. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Ó, a igreja de Tiatira, ela começou meio barra, meio tijolo, meia manca da perna. Só que ela foi criando maturidade e ela foi se firmando, foi caminhando com base mais sólida. Ela estava exercendo o ministério dela. É assim que a gente fala? Estou vivendo o meu ministério. Não é assim que você fala? Estou vivendo o meu ministério. Deus me chamou para viver o meu... Quem falou que Deus te chamou para viver ministério? Aonde está escrito isso? Você tem que cumprir um ministério que Deus quer que você cumpra. Não é o teu ministério. Deus não te deu nada. O ministério é dele. E ele vai requerer de volta. Essa galera que está usando o ministério para ganhar dinheiro está lascado, irmão. Ó, tão ferrado. Porque eles estão achando que ministério é para ganhar dinheiro, para ficar rico. E 99% deles são hipócritas e mentirosos que dizem que é para ganhar alma. Mentira. É para ganhar dinheiro. Eu já fui itinerante, pastora. Irmão, eu já fui itinerante. Eu queria fazer agenda para ganhar dinheiro. Mentira. Deus me usa. Eu falava assim, ó, me usa porque a agenda vai aumentar. Eu fazia isso. E eu andei no meio dos itinerantes. 99,9999 são todos iguais. Nós precisamos compreender que o ministério, ele é de Deus e tem que ser devolvido para Deus. Por isso que na parábola dos talentos, o Senhor veio para requerer aquilo que ele entregou. Amanda, eu entreguei algo a você, cadê? O que você fez, hein, pastor? Deus, então aqui, eu comprei um carro novo. Ó, uma casa, show de bola. E aí? Então, ó, eu acho que algumas vidas foram abençoadas também. Manifestava seu ministério. Ela era uma igreja perseverante. Ela perseverava. Irmãos, eu gosto de falar de mim, porque eu não aponto ninguém. Eu estou falando de mim. Eu era itinerante. Eu congreguei uma das maiores Assembleias de Deus do estado de Goiás. Eu era um dos 7 pastores avivalistas da igreja. Eita glória! Ah, meu Deus! Eu falei, agora meu ministério explode. Eu gostava de pregar e fazer, Senhor meu Deus, vem com a tua bola de fogo. Eu fazia isso também, irmão. É hoje. Ai, meu Deus do céu. Eu fazia isso, irmão. Uma vez uma missionária conhecida nossa foi pregar numa igreja. Aí acabou o culto, aí a missionária veio, vamos jantar, missionária. Ela olhou para minha esposa, oi minha irmã, pai do Senhor, pastor. Ué, que isso? Aí eu fiquei assim olhando para ela, lá em cima a voz dela era uma coisa, aqui embaixo está diferente. Eu falei, cala a boca, aqui a gente é do manto. Ela perseverava, ela era madura no trabalho, ela tinha maturidade. Mas qual era o problema dessa igreja? Irmão, escuta isso, pelo amor de Deus. Qual era o problema da igreja de Tiatira? A doutrina de Jezabel estava dentro dela. Entende isso? Tinha boas obras, era amorosa, mantinha fé, manifestava o ministério, perseverava, era madura no trabalho, mas a doutrina de Jezabel estava dentro dela. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Presta atenção nisso. João era o pastor dessas 7 igrejas. Ele era tipo o bispo daquela época. Ele coordenava essas 7 igrejas. Deus fala com ele, João,
avisa os pastores dessas igrejas que eu estou vendo tudo que eles estão fazendo, todo o comportamento das ovelhas e dos líderes, eu estou vendo, João. Olha o que eles estão fazendo, olha como estão o comportamento dessas igrejas. Quando chega e te atira, irmãos, entendo o que eu estou falando. Deus está falando para João: avisa o pastor de lá que a doutrina de Jezabel se estabeleceu lá dentro. O que é a doutrina de Jezabel? Idolatria e materialismo. Idolatria e materialismo. Uma igreja que só buscava benefícios próprios, uma igreja que buscava ficar rica. Os membros queriam prosperar. Campanha da vitória, campanha para o carro novo, campanha para casa nova, campanha para ter 10 empresas, campanha para ter 5 casas. A doutrina de Jezabel se instalou dentro dela. Quer uma notícia, Tiago? Ó, tá assim de igreja com a doutrina de Jezabel. Fora a imoralidade sexual, prostituição, que tudo segue Jezabel. Irmãos, eu quero que você entenda isso. Deus está direcionando uma carta aos pastores dessas igrejas. Todos os pastores que estão nessas igrejas estão sendo avisados por Deus para se arrependerem. Todos eles. Todos os pastores, Deus está chamando a atenção deles de alguma forma. Todas as ovelhas estão sendo chamadas. Até vocês que estão visitando aqui hoje, Deus está chamando a atenção de vocês, que de repente lá ninguém tem coragem de pregar isso que está sendo pregado aqui. Então Deus está chamando a atenção de vocês, para vocês reverem a vida de vocês. Tá assim, ó. Passa para mim. Igreja de Sardes. Essa igreja, ela tem uma aparência de que está viva, mas está morta. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fazia uma campanha no monte lá em Goiânia, aí tinha um gordinho lá. Não é porque ele é gordinho não, porque ele é engraçado. Aí ele ficava com uns 15 adolescentes. Eles faziam um trenzinho assim, ó. E aí eles começavam a correr no monte. Corria o monte todinho, um monte de criança. Entenda uma coisa. Tem muita gente com aparência de que vive, mas está morto. Por quê, pastor? Porque às vezes a roupa nos dá a aparência de que está vivo. O falar bem nos dá a aparência de que a gente está vivo. O cantar bem nos dá a aparência de que a gente está vivo. O pregar bem nos dá a aparência de que a gente está vivo. Mas Deus está dizendo para João, tá vendo aquela igreja lá, João? A igreja de Sardes? Quando você visita ela, ela tem a aparência de que está viva, João. Mas quando eu olho para dentro do coração deles, eles estão todos mortos. Não tem vida de Deus. Não tem comportamento de santos. Porque o que é vida de Deus, Tiago? Vida de Deus é quando o meu pastor não está, eu honro a Deus. Quando o meu pastor está, eu honro a Deus. Quando eu estou no banheiro tomando banho, ninguém está me vendo, eu honro a Deus. Quando eu estou dentro do meu quarto, ninguém está me vendo, eu honro a Deus. Aonde eu estou honrando a Deus. Comportamento de quem está vivo. Comportamento de quem tá morto. Ih, tem ninguém vendo? Ah, vamos embora. Falta, ó, o que Deus fala dessa igreja. João, essa igreja tem falta de integridade nas ações. O que é falta de integridade, pastora? O que é falta de integridade, meu filho? Gente que não é verdadeira, gente que é mentirosa, que tem duas caras, hipócrita.
Deus está dizendo para João, nessa igreja, João, o povo não tem integridade. Irmãos, pelo amor de Deus, acorda, acorda, acorda. Deus está dizendo, eu estou vendo o comportamento dessa igreja. Deus está vendo os nossos comportamentos. Deus está nos vendo todos os dias, todo momento, todo segundo. Você vai dormir, Ele está te vendo. Você vai almoçar, está te vendo. Vai jantar, está te vendo. Deus está te vendo a todo instante. Então eu estou todo arrepiado, cara. Entenda isso nessa noite. Saia daqui, meu irmão, com temor no teu coração. Deus está te vendo e Ele vai te colocar numa balança. Lembra do rei sírio? Assuero, eu acho que foi o rei Assuero, não lembro o nome daquele rei. Que uma mão escreve na parede e Daniel vai lá discernir o que está escrito. O que estava escrito? Colocado foste na balança e foste encontrado em falta. Você acha que Deus está dormindo, irmão? Deus é espírito. Deus não dorme. Deus não se cansa. Deus está vendo tudo que você está fazendo, tá, cabeção? Cabeçuda também. Não é mais tempo da gente ficar brincando. Se tu não quer ser crente, meu irmão, vai ser frio. Sai fora da igreja. Sai fora. Mete o pé. Vai viver a tua vida no mundo como você bem quiser. Mas não fique morno. Porque o morno, Deus vai vir com ira para cima dele. A expressão vomitar-te-ei é uma expressão de ira. Você já parou para pensar, irmão? Deus irado com você? Irmão, Deus que me perdoe. Terceira coisa que Deus fala para a igreja de Sardes. João, havia alguns que não se deixaram se contaminar pelo ambiente. Eu vi. Por mais que o ambiente lá está contaminado, eu vi que tem gente santa lá. Tem gente séria lá naquela igreja. As vestes deles estão limpas. E esses que estão com as vestes limpas são dignos de andar comigo pela cidade santa e de receber vestiduras novas. É o Senhor quem diz. Eu quero que você entenda isso. Que Deus está vendo quem está mantendo a veste limpa e quem está com a veste suja. Entende isso, cabeção? Que Deus está vendo você e está te dizendo: vai limpar as tuas vestes. Arrependa-te, ainda dá tempo. Ainda bem que eu não tenho um problema de coração. Passa. Igreja de Laodiceia. Não é frio nem quente. Você sabe por que Deus faz essa abordagem com essa igreja? Aqui, ó, preste atenção nisso. Porque a região de Laodiceia era uma região de águas termais. As águas eram quentes lá. E quando o viajante passava, ele não conseguia matar a sua sede naquela cidade. Ele não tinha água fresca, água gelada para tomar. Aí olha o que Deus vai dizer para essa igreja. Olha o que Deus está dizendo para essa igreja. Você não é frio e nem quente. Entendeu, né, pastora? Vocês não matam a sede de ninguém. Há uma expectativa do povo que está lá fora na igreja. Nós, nessa igrejinha aqui, desde que a gente foi implantado aqui em Saracuruna, a gente sai pelas ruas, ungindo as ruas, boca de fumo,
profetizando que Deus vai mudar a história desse bairro. Estendemos bandeira aqui fora, Saracuruna é de Jesus. Vamos para a praça. Andamos com o carro de som quando estava uma guerra aí de miliciano com bandido. Saracuruna não é de bandido, Saracuruna é de miliciano. Miliciano mandando um recado para mim. Mulher de miliciano vindo falar comigo. E eu falando, acabou, Saracuruna é de Jesus e acabou. E eu não vou recuar. Até que o chefão mandou para mim assim, esse pastor tem coragem, gostei dele. Eu falei, glória a Deus. Esse carro de som, pregando, anunciando que Jesus vai mudar a história desse bairro. O que a gente está fazendo, irmão? A gente está dando água para o povo beber. Essa semana uma pessoa mandou mensagem para mim e falou, pastor, a igreja não vai mais passar pela rua pregando não? Com carro de som? Aí eu falei, me dá um carro de som que a gente faz, pô. Se eu tivesse trio elétrico, se eu tivesse carro de som, como tem gente que tem, mas não usa pra porcaria nenhuma, a gente ia fazer a coisa bem feita, mas não temos. Ela, não, porque meus parentes aqui em casa, tudo macumbeiro. Tá falando, aquela igreja não vai mais orar aqui na rua, não. Que até os macumbeiros estão com medo de morrer, irmão. Coronavírus está abalando todo mundo. Sabe o que é isso? A gente deu água para eles beber, eles estão com sede, eles querem mais. Você está entendendo que a igreja, ela precisa ser o que Jesus fez com a mulher samaritana? Quer água para beber? Me dá essa água aí desse poço que eu vou te dar uma água para beber que tu vai ver, tu nunca mais vai ter sede. A mulher samaritana, me dá logo dessa água. Me dá dessa água logo. Quando Jesus deu, toma. Pá! Ela saiu correndo pela cidade. Eu achei a fonte de água viva. A água é boa. A igreja de Laodiceia, Deus está falando para ela, vocês estão nesse lugar aí e vocês não dão água para ninguém beber. Vocês não alimentam ninguém espiritualmente. Segunda coisa, és miserável. Ó, escute isso. Se você for ler aqui a igreja de Laodiceia, deixa eu pegar aqui, para eu não falar coisas da minha cabeça. A igreja de Laodiceia, ó, conheça as suas obras, sei que é frio nem creme, blá, blá, blá. 16. E por esse motivo, porque és morno e não frio, e não quente, a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda, ó, versículo 17. E ainda dizes, estou rico, conquistei muitas riquezas, e não preciso de mais nada. Porque a igreja de Laodiceia, porque ela prosperou financeiramente, ela achou que isso era o ápice da conquista. Agora sim, está entrando muito dinheiro. Agora sim, Deus está me honrando. Aí olha o que Deus vai falar para essa igreja, ó. Porque ela está rica, ela acha que está tudo bem, né? Agora o negócio está bom, agora Deus está honrando a gente. Agora está com dinheiro, o negócio está bom. Deus fala para ela, tu diz que é rica? João, essa igreja está dizendo que é rica. Avisa para eles lá, para mim eles são miseráveis. Vocês são miseráveis. Miserável veio de quê, pastor? Entendeu, Marcelão? Que o carro importado, carrão, casona, não chama a atenção de Deus? Para vocês são ricos? João, avisa lá, que para mim essa igreja é miserável. E Deus diz mais, eles são dignos de compaixão. Aí escrito na sua Bíblia, digno de compaixão. Quando eu olho para eles, eu tenho que ter compaixão deles. Para mim, João, eles são pobres. Por quê? Porque Deus não está falando de uma riqueza material. Deus está falando de uma riqueza espiritual. Aquilo que é espiritual, para mim eles estão pobres. Eles não têm nada.
Avisa para eles, João, que para mim eles caminham como cegos. Irmão, pelo amor de Deus. E para fechar, para mim eles estão nus, estão com a vergonha de fora. Você sabe por que Deus chama essa igreja de cega? Porque a região de Laodiceia era uma região muito próspera. A medicina em Laodiceia era avançada. Eles criaram um colírio que foi uma revolução naquela época. Aí Deus vai falar para eles assim, ó: aconselho-te que compre colírio de mim, porque vocês são cegos. Sabe o que me deixa apavorado, irmãos? Que Deus está falando isso para uma igreja. Sabe o que me deixa apavorado, irmãos? Que Deus está falando isso para um pastor que está na frente de uma igreja, conduzindo o rebanho desse jeito aí, ó, cego, nu, visando coisas materiais. Mas eu tô rico, tá tudo dando certo, a agenda tá bombando, ó, meu nome está em todos os cartazes. Aí Deus fala para ela: falta colírio para os teus olhos. Produto desenvolvido pela medicina da época. Eles eram os caras. A região dessa igreja Laodiceia era próspera. O povo era rico. Vamos dizer que Laodiceia está lá na Barra da Tijuca, ou no Leblon, Ipanema, igreja de Laodiceia. O povo tudo rico, mas tudo miserável de espírito. Passa para mim, eu vou terminar aqui, já são 9h30. A igreja de Filadélfia, eu deixei essa por último, de propósito. Quem é a igreja de Filadélfia? A igreja de Filadélfia, ela tem uma porta na frente dela. Jesus disse que ele é quem? Eu sou a porta. Mateus capítulo 25 fala das parábolas das 10 virgens. As 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes entram por onde? Pela porta. A igreja de Filadélfia, ela tem pouca força, mas ela é obediente à palavra de Deus e não nega o seu nome, não nega o seu Senhor. Deus está dizendo para João: João, a igreja de Filadélfia, os falsos perseguidores da igreja serão punidos por mim, porque eu estou vendo que tem gente perseguindo eles. Deixa perseguir, irmão, entendeu? Deixa falar. Está ouvindo, Seab? Deixa falar o que quiser, deixa perseguir, porque quem vai punir todo mundo é o próprio Deus. João, a igreja de Filadélfia suporta o sofrimento com paciência. Ó, sabe o que é isso? Vai passar. Vambora. Não se entrega agora não, vambora, vai passar. Essa luta vai passar, nós vamos conseguir, vambora, paciência. João, avisa o pastor lá da igreja de Filadélfia que no dia da grande tribulação eu vou livrar eles. Escuta aqui, igreja de Filadélfia, nós estamos no princípio das dores. Sabe o que é que Deus está fazendo? Deus está pegando a igreja de Filadélfia e está separando ela. Vem para cá, Filadélfia. Vem para cá, fica aqui, Filadélfia, fica aqui, ó. Por quê? Porque a grande tribulação está chegando e eu vou tirar vocês da terra. A igreja de Filadélfia não vai passar pela grande tribulação não, irmão. Olha o que o Senhor está dizendo: no dia da grande tribulação eu vou te livrar. Aí, você que quer ficar com o anticristo aqui, ó, boa sorte. Boa sorte para você que quer ficar aqui com o anticristo. Boa sorte para você que quer ficar aqui com o falso profeta. Boa sorte, porque a igreja de Filadélfia não vai ficar aqui.
Ela vai subir. Ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir, ela vai subir. Eu sou pecador, irmão. Eu falho mesmo, tenho minhas falhas, né? Não vivo uma prática de pecado, porque eu quero morar com Deus. Mas todos os dias eu busco um aperfeiçoamento. Todos os dias eu falo, Deus, me ajuda a me vencer a cada dia. Eu quero vencer quem eu sou a cada dia. Cada dia eu abro mão de mim mesmo para viver o que o Senhor tem para mim. Todos os dias, Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque eu quero morar com Deus. Aí o Senhor vai dizer para João, avisa lá o pastor, para avisar para os irmãos, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. Guarda o que tu tem, guarda a tua fé, guarda o teu amor, guarda o teu tesouro, porque ninguém vai tomar o que você tem, ninguém vai tomar o que você tem. Eu quero orar por você, por favor, fique de pé. Aleluia. Igreja de Filadélfia, Senhor, nos faz ser a igreja de Filadélfia, Jesus. Feche seus olhos, comece a orar ao Senhor, comece a falar isso com o Senhor. Comece a dizer isso para o Senhor. Senhor, eu quero ser a igreja de Filadélfia, eu quero ser a igreja de Filadélfia, eu quero ser a igreja de Filadélfia. Já tem gente vindo.